E o seu chip, como que fica no anime? E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje mais um quadro de apps pra vocês. Quadros onde eu trago 2, 3, quantos animes der assim que eu assisto na semana e que eu quero comentar de uma forma que eu não separe um vídeo pra cada um. Os episódios de cada um deles tá aqui embaixo e também tem na descrição em qual parte eu vou falar no vídeo do episódio do anime X ou Y, tá bom? Hoje vamos começar com Tantewa Moshindeiru. Sim, a siesta está com tudo. E será que rolou mesmo sexo entre eles? E o nosso chip de Shinigami Bochan quase deu bom no final. Bom galera, também tem o Discord do canal, caso queira trocar uma ideia comigo também, tem esse monte de coisa, beleza? Vamos começar falando sobre Tantewa Moshindeiru, beleza? Como eu disse nos episódios passados, eu perguntei para algumas pessoas, alguns responderam que estão gostando do anime, outros não tanto, mas dá pra acompanhar. E esse episódio foi mais um daqueles que, pra mim, na minha opinião, torna esse anime muito normal, bem comum pra mim. Tipo, eu não tô achando nada demais, também não tô achando péssimo, mas eu tô gostando de uma coisinha ou outra que vai acontecendo no episódio. E bom, gente, o episódio vai começar com a Alicia junto com o Kimi, e eles estão lá, andando, passeando, e ela virou a detetive, que eu achei nada a ver. Só que depois de ter passado o episódio inteiro, eu entendi que a missão, mais ou menos, dele era até tentar ajudar a Alicia a se lembrar de onde ela veio, onde que ela tava, tudo que aconteceu. E parece que algumas coisas ela lembra. Ela acha que ela tem 17 anos e ela se lembra que faz tempo que ela não sai na rua. Ou seja, aparentemente ela esteve encarcerada ou presa em algum local por bastante tempo. E aí eu começo a pensar que a Alicia talvez tenha alguma conexão com a Hell e a SPES, aquela organização que a siesta tá tentando impedir. Bom, e o começo do episódio vai ser aquele negócio fofinho. Eles vão procurando o olho de Safira, mas na verdade esse olho de Safira é aquele olho de Safira da menininha lá da Yui. E a Fubi, na verdade, não falou nada de olho de Safira pra eles, porque no final do episódio é mostrado pra gente que não era a Fubi que tava ali, era outra pessoa, alguém provavelmente disfarçado da SPES. Só que o começo do episódio vai ser isso, vai ser a menina Alicia correndo de um lado pro outro, perdendo o Kimi de vista, né? Quer dizer, na verdade, o Kimi perdendo ela de vista. E aí ele vai ficar perdendo ela a todo momento, tem que encontrar, saber onde ela tá e tal. E ela encontra qualquer coisa azul, assim, com uma cor assim, tipo de safira, fala, não, é isso daqui, não, é isso daqui, não, é isso daqui. E ele fala, não, não é isso. Se fosse algo tão simples assim, eles já teriam encontrado. Só que no final das contas serviu pra ele como um trabalho de babá e também pra Alicia perceber que o Kimi tava com um problema na sua visão, né? Tanto que numa parte do episódio que ele, tipo, ele cansa um pouquinho o olho, porque mais ou menos perto do olho dele ele foi atingido na batalha contra a Hell. E aí quando ele foi atingido, tipo, ele ficou com o olho meio machucado e tal. Bom, nisso ela não consegue descobrir qual que é o olho de Safira, onde que tava o olho de Safira e não sei o que. Que a Alicia vai entender no final que na verdade era tipo um enigma. Só que enquanto isso a gente tem a melhor parte do episódio, na minha opinião, que é onde o nosso chip vai a 1000 e fica, meu Deus, siesta, o que você fez com ele? Será que fez? Será que não fez? E o anime falha em falar pra você se fez ou não fez, se aconteceu ou não aconteceu. Porque aparentemente, pra mim, não aconteceu. Quem lê a Light Novel, dá pra falar pra gente se aconteceu mesmo ou não? Isso vocês podem deixar aí embaixo como spoiler se você já leu a Light Novel. Porque, bom, o Kimi e a siesta, eles vão começar a beber, eles bebem, ela fica meio alegrona, e aí eles começam a trocar umas ideias, começam a ficar mais pertinho um do outro, ela começa a ficar mais séria, ela dá em cima dele, ele dá em cima dela, os dois estão apaixonados, isso daí tá muito, mas muito óbvio. E aí quando ela tá deitada, ela pergunta, que tal a gente fazer uma coisa não tão séria assim? E aí, tipo, ela tá lá meio que em cima, como se fosse beijar ele, alguma coisa desse tipo, e aí a câmera tira. Eles acordam no outro dia, ela acorda brava porque tipo, você deve ter visto meus peitões e blá 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 blá. Ela ainda queria usar uma injeção ali em cima dele pra ele não se lembrar mais de nada, só que aí ela acaba não usando porque alguém bate na porta, que é a própria Alicia, deu um tapa-olho lá pro maluco. E acabou o nosso clima ali do nosso chip, papapá. E aí quando a Fubi liga pro Kimi e fala, ó, o seguinte, aconteceu tal coisa e tal, como é que tá aí? E aí ele fala, peraí, mas você não tinha dito que era pra eu procurar os negócios da olho de Safira e tudo mais? Ela fala, não, a última vez que eu estive com vocês, eu estive lá na igreja, né? A gente não se encontrou mais. E aí eles começam a ver que a SPES estava no encalço deles
em todo esse momento e se fingiram ali, se passaram pela policial Phoebe. É ali onde termina esse episódio, mas o que eu achei de importante no episódio foi o nome dele, porque nesse dia você se lembrará daquilo, mais ou menos assim o título. E por que nesse dia você se lembrará? Porque isso tudo que tá passando agora, provavelmente são as lembranças do Kimi sobre a siesta, tudo que aconteceu, que eles saíram, ficaram juntos, talvez ficaram ou transaram, não sei. Pra mim não rolou. Parece que não rolou, né? E isso é ruim pra mim, assim, no anime, porque, tipo, quando isso acontece, cara, me dá um desgosto de assistir. Porque, assim, eles forçam um fanservice, querendo mostrar os peitos da mulher, querendo mostrar a bunda, querendo mostrar não sei o que. É tipo, um beijinho não pode mostrar, mas tem que ficar incitando lá e tal, né? Tem que ficar, tô doidona aqui, me pega. É uma das coisas que eu não curto, mas como eu tava falando, se o nome do episódio, nesse dia você se lembrará disso, talvez isso tenha conexão com a missão que ele tá enfrentando agora junto com a Nagisa, quando ele passou lá pela Yui, e quando ele for encontrar, por exemplo, a Charlotte, que era uma antiga parceira da siesta e dele. Então provavelmente ele tá lembrando de tudo isso pra missão onde vai seguir vamos falar assim, na realidade não, né? No presente. Entendendo tudo que aconteceu e por que aconteceu. E outra que a siesta, ela tá com umas frases muito, tipo, eu não vou me lembrar disso, não vou me lembrar daquilo. É claro que ela tava bêbada, então provavelmente ela não ia se lembrar mesmo. Só que ela nunca vai esquecer dos 3 anos que eles passaram juntos. Só que ela tem esse mistério de que parece que ela sabe quando ela vai morrer, ela sabe quando vai dar alguma merda. Isso me faz pensar que ela já leu o livro da Hel e ela meio que segue também esse livro. Ou segue um outro livro, outra escritura sagrada. Vocês já pararam pra pensar nisso? Não sei, cara. Eu fiquei pensando nesse negócio e ficou na minha mente. O anime, ele tem boas sacadas de detetive em alguns momentos, só que por mim, ele falha muito em outras partes que eu particularmente não gosto. Então eu acho um anime comum, continuo assistindo porque é legal, mas também não acho aquelas super maravilhas. Foi esse episódio de Tanto Eu Amo Shinderu, queria saber o que vocês acharam também e o que vocês estão pensando sobre esse mistério da Spes, a Hel agindo ali nas escondidas, nas entrelinhas, sem eles terem percebido e tal, porque nem a siesta notou. E detalhe, a siesta estava mal. Será que ela ter ficado mal lá, ter ficado se cuidando e tudo por umas 2 semanas lá, meio inválida, isso afetou para que ela também não percebesse isso? Ao ponto que ela ficou tão próxima do Kimi, que acabou que os dois estavam numa união tão junta assim, que ela não tinha outra coisa para pensar, e aí acabou que ela esqueceu dessas coisas? Ou ela já sabia de tudo isso? E bom, agora vamos de Shinigami Bochan. Galera, que episódio... Assim, foi normalzinho, não foi dos mais engraçados, mas o final dele... foi quase. Por quê? Por que que o anime ele tem que sempre fazer isso, ou mangá, ou alguma coisa desse tipo? Porque a Alice e o Bochan quase se beijaram. Isso seria incrível. Tudo bem que seria num sonho, mas tipo, ali eles conseguiram colocar, entrelaçar as mãos, e eu achei isso demais. Pelo menos em algum momento a gente viu acontecendo alguma coisa, sabe? E bom, gente, o episódio vai começar com o Bochan lá pensando nas roupas que a Alice usa, que ela usa muito preto, e ela poderia usar outras roupas, né? E aí ele pensa na branca. E quando ele pensa na roupa branca, ele pensa ela vestida de casamento, assim. Cara, eu achei muito fofo, porque os dois, tanto o Bochan quanto a Alice, eles falam o quanto gostam um do outro. Eles dão isso a entender a todo momento. E a todo momento o Bochan ele tenta conquistar ela mesmo assim, como se ele ainda não tivesse conquistado. E o que isso? E por que isso é muito bom? Porque normalmente nos animes a pessoa fica meio... tô receoso de falar alguma coisa que eu gostaria pra pessoa. E não, o Bochan ele vai lá e fala. Ele não pode tocar nela, mas ele pode falar. E ele fala, mesmo que ele seja um tímido e às vezes ele seja meio bobão. É muito legal quando isso acontece porque os dois protagonistas da história, os dois principais, eles se relacionam. Eles não ficam tipo de vergonhinha, tipo... meu Deus, tudo bem, eu não posso te tocar, mas... eu não posso falar nada também, que eu gosto de você e tal. E beleza, o episódio vai se passar basicamente na Alice encontrando maneiras de quebrar maldições pra ver se quebra alguma maldição ali do Duke. Então primeiro ela encontra um vaso no episódio e tal, e aí faz ele tomar uma sopa lá, gosmenta. Muito engraçado, aliás, essa parte, porque o Bochan percebe que ela se importa muito com ele, sabe?
E é até engraçado que quando ele vai tomar um negócio, ela joga um monte de bagulho lá de bruxa e tal, tipo largatices, coisas. Aí ele vai tomar, ele fala, esse bagulho nojento tal, não sei o quê. E quando ele vai até tirar o prato dela, ela pega e simplesmente fala assim, olha aqui meus peitos. Aí ele pega, ele é um alvo fácil, larga o prato lá na mão e ela pega ele. Depois ela ainda encontra uma canção, né, uma canção que quebra maldições ali de um cara chamado McFarlane. E aí ele vai lá tocando piano e tal. O maluco é até um taradinho, né, fica querendo tirar as roupas ali da Alice, só que a Alice consegue ver ele não sei como, sendo que ela não é a pianista. Aí ela dá um soco no bichão e tal, ele toca, e a maldição na verdade seria livrar ele, tipo, a maldição seria esse cara ficar enchendo o saco do Bochan. De toda forma, nenhuma das soluções que a Alice tentou encontrar, ela não achou. Mas por que é tão legal pra mim? Porque o Bochan, ele precisa que quebre essa maldição, ele quer encontrar uma maneira, mesmo que a Darlette tenha falado pra ele que não dá e que é impossível, ele tá tentando e principalmente a Alice também tá tentando. Então, os dois se ajudando assim é muito fofo. Tipo, não tem aquele orgulho do personagem de falar, você não tem que ficar fazendo isso, sou eu que tenho que ligar pra essas coisas. E não, nenhum dos dois tem orgulho nenhum, assim, de ficar se importando com a vida do outro, porque os dois estão tentando se ajudar. E eu, mano, isso é demais, é inovador nos animes, porque não tem isso em quase nenhum. Normalmente o personagem é muito orgulhoso, fala pra ele, não, cala a boca aí, não se intromete na minha vida, mesmo querendo que a pessoa se intrometa. E aí os dois brigam e fica aquela briguinha boba, infantil pra caramba. E esse anime tá mostrando ao contrário, tá mostrando que os dois quebraram o orgulho e os dois se dão muito bem mesmo assim. E bom, até no meio do episódio o Bochan acaba derrubando ali um vaso de planta ali e deixa o Rob bravo, que eu achei engraçado, né? O maluco pega um machado aqui e não toca nessa planta, se você matar eu acabo com você. E aí a Alice se aproveita, eles ficam juntinhos ali dentro do armário e depois debaixo da cama, né? E eles se perguntando se eles gostariam de ser adultos e tal. E aí você vê o Bochan falando, eu simplesmente queria ser adulto, poder beber umas bebidas com você, ficar bebendo à noite com você, ficar curtindo o momento, né? É legal toda essa paixão e a quebra também do Rob aparecendo lá do nada e falando, e aí Bochan, te achei! E por isso que eu tô adorando tanto esse anime, por causa do casal principal. O casal principal é muito divertido, tanto o Bochan quanto a Alice. O Bochan, ele não se destaca mais e nem a Alice se destaca mais que ele. Os dois conseguem ficar na mesma medida. Normalmente a gente vai pra um anime ou outro, por exemplo, tanto eu amo Shinderu, a Siesta se destaca mais do que o protagonista. A própria Nagisa consegue se destacar um pouquinho mais do que o protagonista em Tanteiwa. Em 86, quem mais se destaca, no meu ver, por exemplo, é o Undertaker do que a Lena. Então você vê que às vezes em algumas obras, um personagem que, vamos falar assim, ele é mais secundário, ele não é o principalzão da história, acaba se destacando. E aqui não, aqui a Alice e o Bochan, eles ficam no mesmo nível, os dois se destacam juntos. E essa relação fica muito gostosa de assistir. E aí bem no finalzinho, depois dos créditos, depois das músicas, né? Eles vão para um sonho, porque eles abriram lá um livro que eles estavam procurando da maldição, e aí é o livro da Alice no País das Maravilhas, e eles têm que procurar o coelho. E eles acabam deixando isso de lado pra simplesmente ficar se paquerando, andando junto, de mão dada e tal. E até a Alice pega a mão dele e bota no peito dela, e ele fala, mas eu não sinto, cara. Mano, eu rachei o bico nessa parte, cara. Ele ficou decepcionado, velho. E aí depois disso, pra finalizar ali o sonho, eles falam assim, vamos finalizar com um beijo? Aí eles vão bem pertinho um do outro e pum, eles acordam. Não sabia que isso ia acontecer, né? Fiquei com raiva. Mas eu gostaria que acontecesse. Foi legal porque os dois pelo menos tocaram as mãos. Tipo, não ficou só naquele coisa besta, tipo, não vou te tocar não. Não, eles não têm medo de tocar, tipo, é uma coisa que eles não conseguem fazer, então eles simplesmente vão fazer. Então eles ficaram de mãos dadas, cara, eu achei tão fofo, dá vontade até de se apaixonar depois que você assiste uma coisa dessa. E esse foi o episódio de Bochan, cara, nossa, que divertido, gente. Não é um episódio que você tipo, fica pensando, o que vai acontecer depois, o que vai acontecer, mas, cara, essas partes assim deixam a gente com o coração tão quentinho, nunca gostei tanto de um anime em CGI, gente. E bom, gente, foram esses episódios aí que eu queria comentar junto com vocês, beleza? Muito obrigado pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou e comentou. O Mano Joe aqui tá vazando. Até uma próxima, tá bom? E beijo no coração. Fui e valeu!